Irmãos, se eu cheguei até aqui, se o Senhor me trouxe aqui nesta noite, neste lugar, é por todas as lutas que eu passei. É por todas as vitórias que Ele me deu. E por todas aquelas que Ele ainda vai me dar. E eu creio, irmãos, que Ele tem um grande propósito nesta igreja. E que eu e você vamos receber do Senhor nesta noite. Como nós recebemos desde o primeiro dia. E nós vamos receber até o fim do ano. E o outro ano. E assim até a volta de Jesus. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem em Marcos 5, 25. É uma palavra muito conhecida. E que Deus quer falar de cura nesta noite. Amém? Pode ficar sentado mesmo, irmãos. Aconteceu que uma certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecia na mão de vários médicos, tendo despedido tudo o que possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia, e sentiu o corpo estar curado do seu flagelo. E Jesus, reconhecendo imediatamente que dele tinha saído o poder, então, algumas Bíblias falam virtude, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cócia do que nela operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre deste mal. Irmãos, é uma palavra muito linda, que todo mundo conhece, é até mais fácil de pregar, porque todo mundo conhece. E quando essa mulher, ela ficou doente, primeiro Deus está falando aqui neste lugar, que ela achou aonde era a enfermidade dela. Ela sabia o que ela tinha. Ela buscou de todos os meios, em todas as situações, ser curada por 12 anos. Ela dependeu de homens, de situação, de médico, a gente nem sabe onde ela foi, tudo que ela passou. E nesse dia, ela não conhecia Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Simplesmente, alguém chegou e contou que ele fazia milagres. E ela, irmãos, ela acreditou tanto naquilo, que ela era uma mulher imunda. Ela não poderia estar no meio da multidão. Ela pegou e ela foi atrás desse Jesus maravilhoso. E esse Jesus estava saindo com os discípulos, e a multidão seguia, para ir curar a filha de um centurião da sinagoga. Não, centurião não. Um poderoso da sinagoga, que a filha dele estava enferma. E ele estava indo. E aquela multidão e os discípulos atrás. E aquela mulher atrás de todo mundo. Irmãos, aquela mulher, muitos podem pensar: nossa, que humilhação, né? Aquela mulher foi humilhada, ela era imunda, ela estava se rastejando, e ela era tão imprópria para aquele lugar, para aquela situação, que ela só queria tocar assim, irmãos, na tua roupa. A pessoa nem sente, porque ela se queria passar desapercebida. A fé dela era tão grande que ela não precisaria falar com Jesus, ela não precisaria de profeta, ela não precisaria que se levantasse o mundo inteiro para orar. Ela simplesmente creu que aquele homem ia curar ela. E ela foi e tocou nas vestes de Jesus. Interessante, irmãos, que Jesus estava de costa para ela. Ele estava de costa para ela, e na palavra fala que Jesus sentiu que saía a virtude dele. Aquela mulher,
que não conhecia o Deus que a gente conhece. Aquela mulher que não tem Bíblia. Aquela mulher que não foi batizada pelas águas. Aquela mulher que não conhece, que não estudou a palavra. Ela tocou naquele Deus e saiu virtude. O próprio Deus, Jesus estava ali, ela simplesmente tocou e foi curada. E Jesus de costa para ela, querendo saber quem a tocou. E os discípulos preocupados com a multidão, preocupados com o foco que ele tinha que ir lá na casa do homem poderoso. Eles não tinham tempo para olhar para trás. Eles não tinham tempo para o que estava acontecendo. Eles estavam tão preocupados com a logística, de levar Jesus para um lado, de levar Jesus para o outro, que eles não se apercebiam que amor é tempo. E Jesus parou naquele lugar sem se preocupar com quem estava à frente dele. Ele parou e olhou para trás. E ele falou para aquela mulher, primeiro, que ela estava salva, e depois que ela estava curada. E eu fiquei pensando nessa palavra, eu falei assim, Senhor, como se consegue alcançar tamanha fé? E Deus começou a trabalhar no meu coração poderosamente. Quando aqueles discípulos, homens como eu e você, que conheciam Jesus, que sabiam do milagre, muitas vezes como nós, estavam tão cegos com a própria vida. Eles estavam tão preocupados em servir Jesus, que eles não estavam preocupados em se encher do Espírito de Deus. Eles não estavam preocupados a entender que era aquela mulher que necessitava de Jesus naquela hora. Eles estavam tão preocupados em direcionar Jesus para aquele foco. Quantas vezes eu e você direcionamos essa logística da nossa vida, aquilo que tem que ser feito, e Deus fala para você, para aí e vai lá e ora, e vai lá e unge, e vai lá e restaura o irmão e leva uma palavra, e você fala que você não tem tempo. Essa era a visão de 12, todos os discípulos. E Jesus, ele teve tempo para aquela mulher. Ele teve tempo para uma pessoa que só ouviu falar dele. Uma pessoa que não tinha conhecimento do passado, da história, da morte de cruz, da ressurreição, de vida nova, de milagres, de maravilhas que nós temos. E eu pergunto para a igreja hoje, e eu estou incluída na igreja. Você já tocou nas vestes do Senhor? O teu clamor, o teu louvor já tirou virtude de Deus? Ou você está esperando um profeta, um pastor? Irmãos, quantas vezes eu ouvi isso em qualquer lugar de crente? Mas eu sou tão pequena, mas eu não sou obreira. Mas, nossa, eu não consigo orar que nem você. Eu não consigo pregar que nem não sei quem. Nossa, mas esse povo é diferente. Eu estou aqui porque eu sou simpatizante. Eu quero sentar aí nesse lugarzinho e que ninguém mexe comigo. Eu quero ficar dessa maneira e passar em branco. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Aquela mulher não era obreira, não era diácona, não era diaconisa, não era presbítera. Se existe isso, né? Ela não era nada. Ela não era nada. Então você que está aí sentado e que se acha incapaz e que não está percebendo o dom que te deu, que Deus deu para você, Deus fala nessa noite, levanta da onde você está. O banco da igreja é uma passagem, irmãos. O banco da igreja não é para a gente ficar 10, 15 anos sentada, voltando para casa, sentada, voltando para casa, pedindo a Deus. Irmãos, Deus derramou sobre nós a capacitação de Jesus. E na palavra dele fala que é maior. Igual Elias, Eliseu, porção dobrada, muito mais. Só foram 3 anos que Jesus andou, que ele fez os milagres, as maravilhas.
Então o que Deus tem para mim, tem para essa noite é conserto, irmãos. Para você viver a cura do Senhor, você tem que tocar nas vestes dele. Você tem que chegar a um ponto de sair virtude. E Deus fala para mim e para você. Reflete um pouquinho, irmãos. Qual é a tua enfermidade? Aquela mulher tinha um foco. Ela sabia onde era a enfermidade dela. Deus pergunta para mim e para você, aonde é a tua enfermidade que não está fazendo você tocar em mim e sair virtude de mim, e eu te curar, e eu te salvar, e eu te libertar, e eu fazer uma nova história da tua vida. O que é? É incredulidade? É contaminação? É falta de fé? Porque, irmãos, a gente não tem que ser hipócrita. A gente está na igreja, a gente tem problemas sim. O que é? Você não sente mais a presença de Deus? O inimigo está colocando ovos de serpente na tua mente e você está deixando? Você não tem mais ânimo e força? Como Moisés falou? Deus pergunta para mim e para você nesta noite, qual é a tua enfermidade? Qual é o foco que eu preciso curar? Porque você precisa desejar essa cura, você precisa desejar nas minhas vestes, e eu mudar o teu caráter, e eu mudar a tua atitude, e eu mudar o teu pensamento. Nós entramos e saímos da igreja e achamos que está tudo certo. Não está, irmãos. Quanto mais a gente está certo, nós que servimos ao Senhor, Deus fala para mim e para você, vocês estão errados. Porque a nossa visão não é a visão de Deus. Deus é amor. E toda vez que a gente julga alguém, passa por uma situação e todo mundo fala que você está certa, você está errada diante do Senhor. Porque você é coluna, você está vindo neste lugar receber uma porção para você levar para a tua casa e você chegar num ponto de falar, Deus, eu tenho essa falha, Senhor, me cura, Deus, o que eu preciso fazer para eu ser diferente? Para eu levantar do banco da igreja e eu fazer uma grande obra, para eu orar por alguém e ela ser curada. Irmãos, Deus está falando nesta noite que tem homens e mulheres valentes, preparados, vasos deste lugar que estão emborcados pelo medo, o medo que paralisa, o medo que rouba tudo que Deus tem para nós. O medo tem que ser a nossa vida um médio para a gente não errar. Fora disso, ele é impedimento para a gente receber as bênçãos do Senhor. Lá em Timóteo fala assim, Deus não nos deu espírito de covardia, irmãos. Igual a pastora Fabiana falou, covardia que faz você apontar os outros, o dedo para os outros e não enxergar aquilo que você não tem. Covardia de achar que você é o coitadinho da igreja e Deus falar para você assim, filha, você é menina dos meus olhos, eu te amo, eu te escolhi, se levanta, se coloca porque eu sou contigo. Você é árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o fruto no tempo certo, e o mais importante, o fruto permanece, você não volta para trás, e tudo que você fizer será próspero, está em Salmos. Irmãos, o que está fazendo hoje nós, todos nós? Porque a primeira coisa que Deus trata é com a gente que está aqui na frente, porque a gente treme e teme diante do Senhor, não alcançarmos as promessas de Deus que está aqui na tua palavra dele. Porque nós teimamos em deixar nossa carne nos contaminar. Porque nós deixamos a mentira do diabo falar que somos incapazes. Por que nós deixamos o dia a dia tirar de nós o louvor, a adoração, a leitura, a busca? E essa palavra, irmãos, é muito para os obreiros, diáconos, diaconisas. Porque nós somos responsáveis pela igreja. Nós somos responsáveis por ser a diferença. Nós não temos mais o direito de voltar para trás. Nós não podemos mais enxergar as coisas como elas são. Em Romanos Paulo fala, renovai a tua mente nas coisas sobrenaturais. Não fique no raso.
Toma posse do que é falado neste lugar. Quanto tempo Deus tem falado do avivamento dessa igreja, desta restauração em Cristo. Nós precisamos nos colocar como um povo valente, determinado, pronto, soldado pronto para a batalha, como Paulo falava. Nessa hora aqui que essa mulher tocou nele, irmãos, eu me perguntei, Deus, Senhor, será que eu já toquei nas tuas vestes um dia? Eu me perguntei, irmãos, será que eu senti a tua virtude que é o ato de praticar o bem, o que é justo, o que é excelente, retidão moral. Aí Deus falou assim para mim, e vocês, tem saído virtude de vocês? Tem saído virtude de vocês quando alguém precisa? Ou vocês estão se escondendo na mediocridade? Assim, não sei, não conheço. Irmãos, não é nós. É o Espírito Santo de Deus que faz a obra. Não confie na tua carne. Confie naquilo que Deus colocou no teu coração. É Ele que te justifica. Ainda que a palavra não tenha servido para ninguém, mas serviu para um, valeu a pena. Esse é o Deus que a gente serve. E Ele requer de nós confiança, longo ânimo, benignidade, amor, temperança. Os frutos do Espírito. Que é difícil, irmãos, é uma luta. Ninguém, é um engano, é uma mentira do diabo, porque o reino de Deus é conquistado à força. Não é porque você é bonitinho, não é porque você prega bem, é um conjunto de coisas que Deus coloca na minha e na tua vida e nós deixamos escorrer pelos dedos, porque nós não conseguimos tocar nas vestes do Senhor. Imagina aquela mulher, ela só tocou num pedacinho de pano. E aí eu estava olhando na Bíblia os milagres do Senhor. E é muito interessante, porque tem um monte. Paralítico, endemoniado. E, irmãos, tem poucos que o Senhor fala. Vai, tua fé te salvou. A mulher que o Fabiano louvou aqui, que ungiu os pés do Senhor. Um dos 10 leprosos que voltou. Zaqueu, que o Senhor entrou na casa dele, mas só depois que ele se arrependeu que o Senhor falou que naquela casa tinha entrado salvação. E o de Jericó, o cego de Jericó. Todos ele fez milagres, mas apenas aqueles que tiveram atitude foram salvos. Atitude de voltar. Filho de Davi, Senhor, eu quero te adorar. Senhor, eu quero restituir tudo aquilo que eu roubei. Senhor, eu quero gastar o meu dinheiro no óleo e ungir os seus pés. Essas pessoas foram salvas. O Senhor, nesta noite, não quer só curar. Ele quer curar e salvar. Mas, irmãos, eu já sou salvo. Eu já me batizei, eu creio no Senhor. Eu não estou falando isso, irmãos. Deus quer levar a tua igreja. Eu não sei se foi o pastor que falou aqui. Eu não sei quem foi. Que nesse dia, todo mundo pensa que vai ser um dia de alegria. E aquilo mexeu muito comigo. Foi o pastor André? E aquilo mexeu muito comigo. Porque, irmãos, não é todos que vão subir. Você vai estar do lado daquele que você não pregou, daquele que você não curou, daquele que você não orou e não intercedeu, e você vai subir e ele vai ficar? Será? Ou será o contrário, pela misericórdia de Deus na vida daquela pessoa? Eu e você que somos cheias do Espírito Santo, que somos obesas de tanta palavra de bênção que teve neste lugar. Pastora Fabiana, pastora Ana, pastor André, Fabiano, Val,
Deus usou poderosamente neste lugar. E eu sei, irmãos, que muitos aqui falam, nossa, só exortação. Deus só exorta quem ama. Ele só exorta aquele que Ele quer para si. Aquele que Ele olha para o irmão Diógenes e já vê nele 1, 2, 3, 4 que a salvação está com ele. Porque é Ele que vai pregar a palavra. E nós estamos no banco da igreja e nós estamos achando que Deus tem que trabalhar para nós. Lealdade, eu achei lindo que o pastor André pregou, porque é isso mesmo. O pastor André foi ousado, achei lindo. Desleal, Judas. Nós somos irmãos, porque na hora da prova, que Deus vai te provar, que vai provar a tua fé, você volta para trás, porque você não quer magoar, você não quer machucar, você não quer chorar, você não quer ficar sem dinheiro, você quer pôr tua mão e Deus fala para você tirar, você quer comprar e Deus fala para você não comprar. Deus fala para você, hoje você não vai, você vai ficar aqui e você quer ir. Você não consegue discernir a voz do Senhor, porque o desejo da tua carne ainda não está preparado para abrir mão daquilo que Deus tem para a gente abrir mão, irmãos. Servir a Deus é abrir mão, é matar a tua carne, é chegar num ponto que você fala assim, Senhor, você chegar num ponto de desespero, igual essa mulher. O pastor André também falou da moinha. Essa mulher, ela padeceu 12 anos, eu imagino ela pele e osso, cheirando mal. Às vezes, Deus tem que nos colocar na moinha, para nós enxergar o nosso caráter. Deus tem que colocar um espelho na nossa frente, para a gente enxergar quem a gente é, que a gente não consegue ver defeito na gente, irmãos. Só se Deus tratar no nosso coração. Então, irmãos, entrega a tua vida para o Senhor. Entrega para Ele o mais precioso que você tem e confia. Uma vez eu preguei o filho pródigo no culto da tarde e Deus falava assim, é a semeadura, é a colheita, Liana. Ele falava assim, deixa ele ir, porque a semente foi lançada. Confia. E aquele pai não pensou duas vezes. Aquele pai deu tudo o que ele tinha para aquele filho e falou, vai. Confiando que Deus é poderoso para trazer de volta. E aquele filho voltou humilhado. Aquele filho voltou adorando aquele pai e ainda foi honrado. Anel, capa, festa. E o outro filho que estava lá, que servia o pai, o próprio Jesus na religiosidade, porque na palavra fala que estava tudo à disposição dele. Ele achou ruim que teve festa para o filho, que foi embora, e ele que era fiel ao Senhor não teve festa, mas o pai dele falou, você nunca me pediu, você nunca usufruiu de tudo que eu tenho para te dar, você nunca chegou para mim e fala o que é a tua enfermidade, porque você não consegue enxergar, você não deixa eu tratar. E ele foi para o mundo e sofreu, e foi humilhado e comia com os porcos e perdeu tudo. Deus não quer fazer isso comigo e com você. Deus não quer nos colocar na moinha. Ele quer nos restaurar. Ele quer mudar o nosso nome para Israel. Ele quer que eu e você chegue num ponto de não se importar mais com as dificuldades, porque sabe que Ele cuida. Irmãos, aquele pai tirou a mão. Aquele pai falou assim, ó, vai, eu sei que você vai voltar, porque o meu Redentor vive. Aquele pai chegou à conclusão que não é pela força, não é pela violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, é ano de colheita. Quantas vezes você entrou neste lugar chorando, desesperada, buscando algo de Deus, e Deus te deu e você não percebeu.
você saiu daquela porta com a bênção que foi profetizado sobre este lugar e você deixou escorrer pelos dedos. Por quê? Você se acostumou tanto com o teu sofrimento, você se acostumou tanto com a tua dor, que você não consegue tocar no Senhor mais. Já faz parte da tua vida a tua murmuração. Eu não vou ser curada mesmo. Enfermidade física, irmãos, que é a mais fácil, né? A enfermidade física você vê. A enfermidade espiritual nesta noite que o Senhor quer curar. Ele quer curar para levantar um corpo forte e valoroso. Ele quer levantar para líder de células fazer a diferença. Ele quer levantar porque aquele povo que fica na cozinha, o povo que fica na portaria, o povo que fica no som, não seja de logística, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Porque nós se preocupamos muito como que funciona a igreja, em ajudar. Mas irmãos, o principal é se encher do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? A igreja pertence ao Senhor. É Ele que cuida do nosso pastor. É Ele que cuida desses 4 cantos, dessas 4 paredes. Então, nós não somos donos da igreja. Faça o seu excelente, mas busque o que é espiritual. Para você um dia estar aqui trazendo uma palavra, estar aqui dirigindo o culto e sentir que Deus está falando algo. Eu, irmãos, quando eu me converti, eu vim para o culto da tarde. Tá vendo? Eu falo isso, irmãos, porque a gente é tudo igual, não muda nada. E eu via essas mulheres pregar, poderosa, tudo cheio do Espírito. E eu falava assim, a logística, eu quero ficar lá no som. Eu quero ser coadjuvante, eu só quero ajudar. Irmãos, o seu plano não é o plano de Deus. Deus sabe como eu estou aqui. Deus sabe esses 16 anos de restauração. E eu louvo a Deus, eu não vou ficar me fazendo de coitadinha, não. Porque coitadinho é o diabo que está debaixo dos nossos pés. E quer fazer a gente de escravo da nossa situação. Situação que Deus está permitindo, irmãos. É isso que o crente não entende. Deus está permitindo esse vazio, essa tristeza. Deus está te permitindo essa solidão. Deus está permitindo essa amargura, esse medo, para você crescer. Para você chegar nesse ponto dessa mulher de tocar no Senhor e ser a diferença onde quer que você vá. É isso que Deus tem para mim e para você. Lá em 1 Timóteo 4,14, fala assim: não te faça negligente com o dom que há em ti, que o Senhor deu. E eu pergunto para você, irmãos, quantos irmãos nossos que está sentado neste lugar, que Deus derramou um dom e que não usa? Eu sei que cada um sabe. Vocês podem enganar o pastor, podem enganar cada um de nós, mas o Senhor sabe aonde Ele derramou. Ele sabe que você é cheio do azeite e que você precisa se posicionar para você viver a virtude de Deus dentro de você. É isso que Deus tem para mim e para você. É um processo longo? É. É espinhoso? É. Mas Deus fala: anima-te, te fortalece. Eu sou contigo, eu amo a minha igreja. Eu amo cada família aqui representada. Eu cuido de cada um. E Deus quer curar. E nós estamos representando o mês de novembro, irmão. Nós estamos no fim, praticamente no fim do ano. E eu peço a Deus, irmãos, que nós venhamos a entender o que Deus quer de nós. É além. Eu lembro que a Meris falou que não pode falar sobrenatural na pregação, mas é além. É sobrenatural. Sabe o que Deus tem para mim e para você? Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não caiu no teu coração, é aquilo que eu tenho guardado para você. Não deixe o inimigo roubar de você. Não deixe o inimigo fazer você de fantoche. O crente, que é crente, mas que também não é crente.
Nós temos que escolher, irmãos, porque o Senhor, eu estou há tanto tempo na restauração, eu nunca vi tanta palavra de poder. Eu nunca vi tanta palavra diferenciada do modo de Deus agir neste lugar. O Senhor tem pressa. Jesus está às portas, irmãos. E Ele quer que eu e você e a nossa família vá subir para a glória. Ele quer que naquele grande dia nós venhamos a fazer a diferença, venhamos se alegrar e se alegrar com quem está conosco. Essa cura, irmãos, essa cura que Deus está falando nesta noite, é para mim, para você, é para os jovens. Sabe, hoje em dia nossos jovens, eles estão dominados pelo brilho do mundo. A igreja está perdendo os jovens. Os jovens lá fora estão perdidos, irmãos. Nós temos que nos levantar como intercessores. Nós temos que nos levantar como a diferença nesta terra. Os loucos de Jesus, os beatos, não importa aquilo que falam de nós. O que importa é que nós somos de verdade a diferença. Não deixa ninguém te enganar, porque você é a diferença. Você é um escolhido, sim. Você é cheio do Espírito Santo de Deus. Irmãos, o Senhor está falando nesta noite que Ele não quer apenas curar, que Ele quer salvar, que Ele quer comprometimento, que Ele quer lealdade, que Ele quer que a nossa mente não seja contaminada. Ele quer o nosso altar limpo. Ele quer que nós venhamos a colher tudo que nós plantamos e semeamos com lágrimas. Mas, irmãos, não adianta você plantar e semear com lágrimas e não crer. E não viver o que Deus está falando nessa palavra. Você vai continuar com lágrimas. Porque Deus não pode agir naquilo que você não crê. Se você limitar o poder desse Deus a você, nós não somos nada, nós somos pó. Vaso de barro, todo rachadinho, que ele vai lá, arruma, racha de novo, ele vai lá. Mas sabe qual é o importante do vaso, irmãos? Eu acho lindo, porque eu não sei, eu tenho essa visão assim. Aquela prateleira assim, cheio de vaso. E você, aquele vasinho mais torto. Mas você sabe, aquele vaso que todo mundo pega e tem um monte cheio de poeira. É você, aquele vaso que tem marcas de mão, encardido, sabe? De tanto Deus usar. É isso que Deus tem para você. Deus não tem para você ficar na parede. Deus não tem para você simplesmente estar ali. Ele quer te usar. Tem um louvor que fala como um farol. E é verdade, Ele quer te usar como um farol para trazer luz para quem está em trevas. E às vezes Deus olha para mim e para você e vê que nós estamos em trevas. Então, irmão, pede para Deus trazer para a maravilhosa luz aquilo que está em trevas em você, que é a sua enfermidade. Para que não haja limitação entre você e Deus. Para que você consiga viver um tempo novo. O tempo da colheita, daquele sofrimento que você aprendeu onde Deus queria que você chegasse. Do que adianta a gente sofrer tanto e não chegar a lugar nenhum. Irmãos, Deus quer que você resplandeça a glória dEle. A glória, a honra, que todos olhem para você e falem assim, meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? Ela foi transformada, restaurada, lavada, limpa. Ela é outra. É isso que Deus tem para mim e para você. Ele não faz acepção de pessoas. Esse Jesus que está aqui, ele estava de costa. Ele não estava preocupado com o poderoso que estava na frente dele, que a filha estava morrendo. Ele parou. Ele olhou para trás e falou com aquela mulher. É assim com você na tua casa. É assim no teu clamor. É assim na tua busca. Se levanta, irmãos. Pensa como Deus olha cada um de nós neste lugar cheio de dons, aí sentado. Eu lembro que uma irmã nossa pregou esse Timóteo aí.
E falou uma palavra assim, crente frouxo. Eu falei, nossa, que palavra pesada. Mas o crente frouxo que ela falou, irmãos, é um crente que não quer compromisso. É um crente covarde, né, pastor? É um crente que aponta. É um crente que critica a liderança. É um crente que se acha coitadinho. É um crente que não entende da palavra. É um crente que não se entrega para Deus trabalhar. Deus tem que colocar na moinha, Deus tem que tirar da moinha, tem que passar pelo deserto, tem que tirar do deserto. Irmãos, Deus não tem isso para mim e para você. Nós somos filhos do rei. Nós somos filhos do dono do ouro e da prata. Nós somos filho da vida eterna, irmãos. Tudo isso aqui vai passar. E quando você começa a entender só um pouquinho disso, eu lembro que o pastor falou que o carro não interessava mais para ele, que a casa não interessava mais para ele. É o ponto, irmãos, que a gente tem que chegar. A gente tem que fazer divisão da nossa vida particular com a nossa vida espiritual. A gente não tem que misturar. Deus não vê você com a tua dificuldade. Deus não vê você com a tua enfermidade. Ele não te vê com a falta de dinheiro. Ele não te vê com essa tristeza. Sabe como ele te vê? Um vaso pronto. Ele separa. E quanto mais você faz para Ele, mais Ele te ajuda. Mais você vive o milagre. Mais você vive a diferença. Mais você vai colher. É isso. Deus não nos vê como a gente vê. Ele vê eu e você perfeitos, como Ele criou. Ele nos criou perfeito. Nós escolhemos o caminho errado. Ele mandou profetas, Ele mandou juízes, Ele mandou Daniel, Ele mandou Davi. Chegou num ponto de Ele mandar o filho dele. O filho dele que morreu na cruz por mim e por você. Que Ele verteu um sangue para eu e você ter vida eterna. Esse é o Deus que eu e você... Ele não desistiu, irmãos. Ele poderia ter desistido. Lá foi tudo preso na Babilônia. Daniel lá orando. Aquela oração de Daniel é a nossa oração. Povo incrédulo, povo que largou o Senhor, povo que não lembra da promessa, povo que não lembra que o Senhor abriu o mar. Tem misericórdia, tira o povo do cativeiro. Nós estamos muitas vezes em cativeiro, porque Daniel, que foi pregado aqui, irmãos, era escravo. José era escravo. As pessoas falam, nossa, foi uma bênção, mas esquece, eles eram escravos, eles eram fruto, eles foram a diferença. Eles estão aqui. Essa mulher era uma nada. Era uma mulher, ela está aqui na Bíblia, para me ensinar, eu e você. Então, irmãos, creia que esse Deus pode fazer tudo o que você imagina e muito mais para mim e para você. Não tome essa palavra, irmãos, como as outras palavras, como exortação. Não, não é exortação. Deus quer a diferença. Deus quer a luz. Deus quer o teu melhor. Cadê o teu melhor? É isso que Deus tem para nós. E eu quero ver minha igreja assim. E eu quero a minha casa assim. Eu quero a minha filha assim. Em nome de Jesus, eu quero meu marido assim. Porque, irmãos, do que vale ganhar o mundo e não ganhar a tua casa? E você só pode ganhar a tua casa naquele impossível, naquele inatingível aqui. Aos pés do Senhor. Vindo aqui, sabendo que você está saindo, você pode estar morta, mas você está saindo com algo de Deus. Volta, você está saindo com algo de Deus. Volta, Deus mandou orar, você ora. Deus mandou dar, você dá. Deus mandou você ir, você vai. Deus mandou você calar a boca e ser tapete, você é. Porque é um tempo de Deus. É isso que Deus tem para mim e para você. Esse tempo novo, a igreja avivada, para quando aquele grande dia chegar, a gente venha subir, a gente venha falar assim, olhar um para o outro, valeu a pena, e dar um grande grito, um grande louvor ao Senhor, porque vale a pena, irmãos. A passeata lá do diabo não deu certo. Eu tenho certeza, glória a Deus. Eu tenho certeza que esses valentes que falaram glória a Deus é a diferença. Sabe por quê? Eu não vou orar. Isso nada, né? Para que eu vou orar se
Tem lá os intercessores para orar. A tua oração muda uma história. Às vezes, irmão, a necessidade de um irmão está numa oração sua, num toque seu. Aquela mulher tocou no Senhor e foi curada. Eu tenho isso na minha mão. Você tem? Você tem isso na tua mão, irmãos? Então, nós temos, irmãos. Isso já está sobre nós. Já foi decretado sobre a minha vida e sobre a tua vida. Toma posse, irmãos. Mas, irmã, eu não sei orar. Vai lá, ora a tua oração. Com a fé, impõe a mão. E fala, Senhor, toquei hoje nas tuas vestes. Hoje eu fiz a diferença naquela vida. Senhor, eu não sei nem o que eu falei, mas eu fiz a diferença. Irmãos, é de diferença em diferença que você cresce. Que Deus olha para você e fala assim, ó, agora é tempo da colheita. Agora, por quê? A tua vitória não depende da tua dor. Você pode estar passando na moinha, você pode estar passando no deserto, e Deus te dá uma bênção recalcada, sacudida e transbordante. Sabe por quê? Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele nos presenteia em situações inimagináveis. Ele nos presenteia com coisas que assim, não passou pela tua mente. Ele vem te dar, sabe para quê? Para você suportar mais um pouquinho. Quantas vezes eu vim aqui nessa igreja desesperada e levantava uma pessoa abençoada, uma pessoa preparada, uma pessoa que acreditava que ela era capaz e falava assim para mim, Deus manda te dizer, irmã, mais um pouquinho, fica na tua, fica quietinha, aguenta, engole, mais um pouquinho. E é de mais um pouquinho que eu e você está aqui. Independente da tua luta. Independente, aquela mulher, além dela foi curada, ela foi salva. Ela foi salva, irmãos. Todos aqueles que o Senhor salvou aqui com cura, foi porque teve uma atitude. Tem uma atitude também, irmãos. Se supere. Você sabe o que é superar? É ter uma superação. Além das tuas forças, além da tua coragem, a ousadia do Espírito Santo de Deus está sobre nós. Ah, mas por que, irmãos, a ousadia? Porque todos nós nos achamos incapazes. Quando nós falamos assim, vamos lá, irmão. A ousadia, Deus te enche, Deus faz a diferença onde quer que você esteja. Você não precisa ser diácono, presbítero, obreiro. Não precisa, irmãos. Aquela mulher não era nada. Ela era uma doente, rejeitada, e foi exaltada e foi morar no céu. Amém? Eu agradeço a oportunidade. As palmas louvam ao Senhor.